Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Nosso programa está começando agora e no programa de hoje nós vamos falar sobre Parkinson com a doutora Giovana Gobi. O look de hoje é da loja Silvana Daniel, sandália da Ana Bissai, cabelo e make, Alfa Make Salão e Patrícia Matos. Te convido a ficar comigo porque o nosso programa está no ar. Drogarias Elo Mais, sempre perto de você. Drogarias Elo Mais. Em 1817, o médico James Parkinson descreveu a doença pela primeira vez e ela então foi batizada com o seu nome. A doença neurológica é muito conhecida por causar tremor. Nós vamos conversar com a neurologista doutora Giovana Gobi sobre Parkinson. Seja muito bem-vinda novamente ao nosso programa. Obrigada, Tayana. É um prazer a gente estar aqui para falar, principalmente de uma doença tão importante como a doença de Parkinson. Acho legal a gente contar um pouquinho da história primeiro, né, para contextualizar. Para o pessoal poder aprender, James Parkinson foi um médico inglês, ele era um cirurgião, na verdade, um cirurgião geral, e ele foi o primeiro a fazer cirurgia de apendicite. E quando ele percebeu o Parkinson, foram 4 pacientes que ele observou que eles tinham tremor, eles tremiam, mas eles eram lentos, eles tinham movimentos diminuídos. Ele chamou isso na época de paralisia agitante. O que é interessante é que a Sociedade de Londres, né, a Sociedade Médica de Londres, não reconheceu a doença de Parkinson quando ele descreveu, por ele não ser neurologista, não estudar aquilo. E muito tempo depois, quase 100 anos depois, foi em 1912, é que conseguiram, através de estudos de cadáveres de pacientes mortos, descobrir que realmente o que ele descrevia, existia uma área no cérebro, que é chamada de substância negra, porque ela fica escura, que produz a dopamina, que é a substância, vou falar de um jeito que todo mundo vai entender, que é o nosso lubrificante, que faz o nosso movimento ser mais equilibrado, mais veloz, que é o que causa a doença de Parkinson, que é a falta da dopamina. E muito interessante você ter falado isso, porque a doença de Parkinson é a única doença que a gente não tem outro nome. Você não consegue falar, alguns falam mal de Parkinson, mas a gente não usa isso mais. Porque não é um mal, é uma doença. Então é a doença de Parkinson. Mas você não tem um epônimo para ela, você não tem um nome da doença. Né? Como você fala, por exemplo, apendicite, inflamação do apêndice. Você não fala doença de fulano. Parkinson é a única doença que a gente fala, doença de Parkinson. Agora, doutora Giovana, ele é muito conhecido por causar tremor, né? Mas é um dos sintomas do Parkinson? Então, pra gente definir Parkinson, o primeiro sintoma que todo mundo tem que ter é, a gente chama de bradicinesia. Cinesia significa movimento e brade pouco. Então você tem que ter diminuição dos movimentos. Você pisca menos, você engole menos, você anda mais devagar, você escreve mais devagar, você fala mais devagar. Inclusive vários movimentos, até o movimento intestinal, tudo mais lento. Então a pessoa tem uma lentidão de movimentos. Esse tem que ter. Depois você tem que ter mais 2 de 3, que é o tremor, a rigidez e a instabilidade postural, o desequilíbrio. Então o que acontece? Como é 2 de 3, o paciente pode ter a lentidão de movimentos, pode ter a rigidez, o desequilíbrio, mas não ter o tremor. Então não é todo o Parkinson que vai tremer. Quando o tremor existe, é importante lembrar que o tremor predominante no Parkinson, vocês ouvem muito falar que é o tremor parado, né? Que é o tremor de repouso, que é aquele clássico, eu vou fazer aqui para vocês poderem ver. A pessoa toca a mão no colo e ela faz aquele movimento de tremer, que é esse movimento aqui, que a gente chama de enrolar moeda, ou enrolar dinheiro, ou contar dinheiro, que é esse movimento que o paciente fica fazendo. Esse é um tremor característico, que é aquele a mão parada e tremendo. Porque, na verdade, o movimento está lento e você está tentando compensar, então ele está tentando acelerar um movimento lento. Às vezes é tão intenso o tremor que pode acontecer que ele vai pegar alguma coisa. Então eu acho super importante, Tayane, lembrar o seguinte: a doença de Parkinson acomete em torno de 4 a 10%, dependendo do país, a população. Só que tremor existe em outras doenças. Existe o tremor essencial, que é uma doença benigna. Existem vários, o hipertiroidismo pode dar tremor, algumas arritmias podem dar tremor. Então é importante a pessoa entender que quando tem tremor, ele tem que ser avaliado, que nem todo tremor é Parkinson. E também tirar o mito que todo Parkinson é em idoso, é na pessoa mais velha, é mais comum, é mais frequente, mas os jovens podem ter. A gente não pode deixar de mencionar uma pessoa aqui que é extremamente famosa, que é o Michael J. Fox. Para os mais antigos aí, lembrem de Volta para o Futuro, porque o Michael J. Fox ele recebeu um mérito, né? Ele tem o título de médico honoris
porque ele investiu todo o dinheiro da carreira dele na fundação Michael J. Fox de Parkinson, que é a Fundação Fox Parkinson. A fundação dele foi a primeira a conseguir isolar o primeiro gene do Parkinson, que é o gene Parkin1. Então ele é muito importante porque ele é um cara que se dedicou à vida, porque ele tem um Parkinson que a gente chama juvenil, começou próximo aos 30 anos de idade. E hoje a gente já sabe que o Parkinson ele tem um componente genético, de você herdar essa tendência genética, e ele tem a ver com essa reserva de dopamina que eu comentei antes. Então quando vai acabando essa reserva de dopamina na substância negra, você começa a ter a manifestação. A analogia que a gente faz, que é bem interessante para vocês entenderem, é como se fosse esse lubrificante. Então nosso movimento vai ficando rígido, lento. A gente costuma dizer que parece uma roda dentada. Você não tem aquela mesma velocidade para fazer as coisas. E continuando naquela nossa localização histórica, mais ou menos por volta de 1960, é que conseguiram produzir essa substância, a dopamina, porque antes só o organismo produzia. E aí nessa década, por volta ali depois da Segunda Guerra Mundial, conseguiram produzir a dopamina. Então nós estamos falando aí de 50, 60 anos que nós temos tratamento para Parkinson. Bem recente, né? É uma coisa, é muito pouco tempo, se você for imaginar. Só que com a tecnologia, para vocês entenderem, tomografia, ressonância, começou em 1990. Com o advento desses métodos, você cada vez conseguiu identificar mais. E como que a gente pode, então, né, dar qualidade de vida a esse paciente que foi diagnosticado com a doença? Então, hoje é importante então, a gente saber que tem mais jeito de diagnosticar e tem outras causas também, né? Outro famoso é o lutador de boxe, né? Que por causa do excesso de pancada você pode desencadear uma doença. Não é a doença de Parkinson que a gente chama original, é um Parkinson secundário ao trauma. Mas aí o que você tem que fazer? Você tem que se tratar. Aí nós falamos aqui do remédio. Só o remédio resolve? Não, gente, só o remédio não basta. Porque nós estamos falando de movimento. Então a pessoa não pode deixar de praticar uma atividade. Então a gente sempre recomenda ou um fisioterapeuta, ou fazer um pilates. De repente, né, com a ajuda da família, de um psicólogo, isso faz toda a diferença também, né? É muito importante a lembrança que a Daiane fez, porque a equipe multiprofissional é que faz a diferença no Parkinson. Então esse apoio, olhar o lado psicológico, olhar o lado social, o engajamento social, a atividade física, a alimentação, uma alimentação saudável no Parkinson, é isso que vai levar. E a família é um papel predominante, assim, porque a forma como a família abraça tudo isso e ajuda o paciente muda até a evolução da doença, sabe? E assim, o tratamento é melhor. Então assim, não basta só o remédio, tem outras coisas que vão ajudar e vão fazer com que o remédio seja mais eficaz. Agora, a gente, né, o que você falou que é recente, né, os estudos e o que está desenvolvendo em relação ao medicamento, nós temos outras coisas novas também, temos a cirurgia, né? Isso, vamos falar da cirurgia que tem sido muito falada. A cirurgia começou por volta do ano 2000, nós estamos aí com 10, 15, 18 anos de cirurgia. A cirurgia do Parkinson, as pessoas têm muita visão, que às vezes passa, que é uma cirurgia curativa, que eu vou operar e nunca mais vou ter Parkinson na vida. Não é isso. Ela é indicada em alguns casos, são geralmente casos que começaram mais jovem, tipo o do Michael J. Fox, ele já operou, e você faz, assim, quando a pessoa tem a doença mais jovem ou doenças com maior gravidade. E aí o tremor é importante. Quanto maior a gravidade do tremor, mais vale a pena indicar a cirurgia. Então não é todo mundo, não é todo caso que é indicado, são situações específicas que você vai usar e ela não é curativa, ela não tira o remédio. Ela diminui o remédio e melhora a qualidade de vida, mas a pessoa não para de usar. O interessante é que é uma cirurgia bem moderna, que a gente chama que é um implante de eletrodo. É um microchip que você coloca numa pequena região do cérebro que estimula o movimento. Então ele passa a aumentar o número de movimentos e você regula a frequência. Eu costumo falar de uma forma leiga para vocês entenderem que é do mesmo jeito que o marca-passo segura o ritmo do coração, o implante do eletrodo segura o ritmo dos movimentos, no caso do Parkinson. Então assim, muita coisa está evoluindo, os medicamentos também, tem saído agora medicamentos em adesivo, então medicamentos de tomada única, porque para o paciente é muito difícil toda hora estar tomando remédio, porque ele tem a dificuldade de engolir, de locomoção, então muita coisa saiu. E algumas iniciativas bem interessantes é essa conscientização. Vocês estão vendo que eu estou com a camisa hoje, então a Academia Brasileira de Neurologia, junto com algumas entidades que apoiam, elas fazem isso. O mês de abril é o mês de conscientização do Parkinson. Então assim, a gente começou cada vez mais, são divulgados vários folders e campanhas e mostrando muito isso, né? Que quanto mais junto a gente está com o Parkinson, melhor qualidade de vida a gente vai estar com ele. Tanto que o lema desse ano foi Caminhando Juntos, Vivendo Melhor.
Então, acho que essa informação leva a um diagnóstico precoce, um tratamento melhor, uma qualidade de vida melhor. Que é o que todo mundo busca, né? Viver melhor para ser feliz. Sim, lembrando sempre, né, a gente sempre fala aqui, né, doutora Giovana, que a informação está disponível, nosso papel aqui é informar você enquanto médico, a gente como da área de comunicação, mas não substitui a, né, buscar um médico, porque essa questão de automedicação é muito perigoso, E a né? pessoa tem que ser examinada, tem que ter certeza se é aquilo, fazer o exame adequado, né? Isso é muito importante. Então, gente, sempre procura o médico, tá? Doutora Giovana, muito obrigada pela sua participação, obrigado por aceitar o nosso convite. Pessoal, então sempre lembrando que o nosso papel aqui é informar, mas isso não substitui que você procure um médico, ok? Espero que vocês tenham gostado do nosso programa e até a próxima.